No final de 2017, a Netflix lançou O Príncipe do Natal, uma comédia romântica que se passa em um pequeno, fictício e ligeiramente exótico país europeu chamado Moldóvia. A protagonista, uma jovem jornalista americana chamada Amber, acaba por se envolver com a realeza do país ao ir atrás da grande reportagem da sua vida, a aceitação ou não do trono moldoviano pelo príncipe Richard, que deveria acontecer até o Natal daquele ano. No final, é claro, Amber e Richard se casam e vivem felizes para sempre. O filme alcançou um relativo sucesso. Como um bom tempo não se via um filme de Natal novo decente, ele teve uma boa repercussão e uma relativamente alta popularidade, e se consolidou no gênero de filmes ruins mas bons. Em 2018, a Netflix resolveu aproveitar o hype do ano passado e lançou diversos filmes de Natal novos. Entre eles, A Princesa e a Plebeia, uma comédia romântica natalina com a Vanessa Hudgens de protagonista e que tem essencialmente o mesmo enredo do Príncipe do Natal. Eu sou o Gustavo e esse é o primeiro episódio de Descascando, uma série onde vamos um pouco mais a fundo nos filmes que são ruins mas são bons. E hoje vamos falar sobre A Princesa e a Plebeia. A história é a seguinte: a Stacy DeNovo, uma confeiteira americana, é convidada a participar da competição internacional de confeitaria de Natal da Belgrávia, que acontece, é claro, próximo ao Natal. Logo de primeira ela reluta em ir porque, imagina, fechar a confeitaria em pleno Natal, seria péssimo para os negócios. Mas, depois de um encontro com esse velhinho sábio aqui e o ex-namorado, ela decide ir. Então, a Stacy, o colega de trabalho e amigo de infância Kevin, e a filha dele, Olivia, pegam um avião e vão para a Belgrávia. A Belgrávia é um país europeu fictício. Essa ideia remete a contos de fadas, que acontecem em terras distantes, porém familiares. Resultado é o imaginário de que a história é sim possível e que poderia acontecer com você. Só o que falta é uma oportunidade. Faça com que você se enxergue na história e nos personagens. Várias ficções trazem esse toque de conto de fadas numa tentativa de causar esse efeito no espectador. Tipo o Diário da Princesa, O Príncipe do Natal e Castlevania, é claro. O trio chega em Belgrávia e se aloja em um Airbnb absurdo e 300% decorado para o Natal. Em seguida, uma parte importante da personagem da Stacy é introduzida. Tudo bem chegar um pouco mais cedo. Por favor. Você não acha que tá sendo um pouquinho neurótica? Eu sou organizada, beleza? Eles saem para dar um rolê antes da competição e encontram um velhinho que fala para eles sobre a duquesa Margaret, que está de casamento marcado com o príncipe Edward, e que viram ela poucas vezes, pois ela nem sequer deixa estarem fotos dela. É uma monarca bem reservada. E sim, é o mesmo velhinho de antes. A gente fala disso mais tarde. Na sequência, o trio vai pro estúdio de TV, onde vai rolar a competição, para fazer seus preparatórios. Aqui é introduzida Brianna, a primeira vilã do filme. Uma espécie de rival da Stacy e vencedora do torneio do ano passado. Inclusive, ela é uma vilã bem meia-boca, a gente fala disso mais tarde. Mas, por enquanto, basta saber que a única coisa relevante que ela faz no filme inteiro é isso. É relevante, pois é por causa disso que a Stacy vai até o banheiro e no caminho encontra ela mesma, a Duquesa de Montenaro, Lady Margaret Delacorte. Elas se reconhecem como idênticas, e a Margaret convida a Stacy para ir ao seu palácio e conta para ela que gostaria muito de saber como é ser normal, como é a vida na Belgrávia para as pessoas comuns. E aí, você quer que eu te ensine como ser normal, é isso? Não. Eu quero ser você. Quero trocar de lugar com você. A Margaret insiste um pouco e a Stacy aceita. Afinal, vão ser apenas 2 dias. O príncipe vai estar em uma viagem na Espanha, e elas trocam de volta a tempo da competição. Tem 2 coisas nessa cena que eu acho interessante. Primeiro, e eu não mencionei isso antes, mas eles justificam rapidamente porque as 2 são idênticas. Tem toda uma história de um antepassado da Margaret, que se mudou para os Estados Unidos e teve um caso com uma mulher lá. E a filha desse cara se casou com um outro cara que tinha sobrenome Denófrio, o que faz a Stacy concluir: de Denófrio pra Denouveau, poderia ser. É jogo rápido, mas eles reconhecem a questão e resolvem ela de uma maneira simples e eficiente. Beleza, não faz muito sentido, mas é alguma coisa. Além disso, não parece ser algo pensado de última hora, em si um pouco de contexto bem deliberado pro enredo. E honestamente eu só digo isso porque eles mencionam o fato novamente perto do final do filme. Assim, esse vídeo tem spoilers de A Princesa e a Plebeia, se isso não fosse óbvio. Tudo bem, segue o baile. O segundo ponto já é o que me incomoda um pouco. Lá atrás eles falam da lista da Stacy e estabelecem que ela gosta muito de planos, que é muito meticulosa. Eles falam disso mais uma vez durante o preparatório para o concurso, quando ela verifica uma lista com absolutamente tudo que precisam para a competição. Em contrapartida, logo em seguida a Olivia pergunta pro pai dela por que ele e a Stacy nunca namoraram e ele responde: Ela é um pouco intensa demais, pra alguém como eu. As pessoas mudam. Não tanto assim. Como é que ela pode ser tão intensa assim se ela precisa planejar tudo detalhadamente antes de fazer qualquer coisa? Só que, apesar disso, ela aceita fazer a loucura de trocar de lugar como integrante da realeza de um país estrangeiro. Tudo isso em troca do patrocínio da duquesa na inscrição da Olivia no Conservatório de Dança da Belgrávia.
Então talvez ela seja um pouco intensa, e isso fica meio confuso. Mas assim, não é como se não tivessem escolas de balé boas em Chicago, ou sei lá, em Nova York. E ainda por cima tem essa cena aqui, 23 minutos depois disso tudo, que serve para estabelecer o paralelo entre o planejamento da Stacy e a espontaneidade da Margaret. Então vamos esquecer a tal da sua agenda e nos divertir? Super. Ah. Mas beleza, se eu aceitei a justificativa mequetrefe das duas serem iguais, então vou ter que aceitar que a Stacy aceitou fazer isso pela Olivia. Ela gosta muito da guria e elas até têm um aperto de mão secreto. Voltando ao filme, a Margaret e a Stacy ensinam tudo o que uma precisa saber sobre a outra, acompanhadas pela assistente da duquesa, a senhorita Donatelli. Depois disso, elas finalmente trocam de lugar e a gente conhece o príncipe Edward. Impossível não dizer que está linda de rosa. Ah, e você está belo também. Ele aparece antes, mais pro começo do filme, quando o motorista quase atropela a Stacy, mas a cena só serve mesmo pra mostrar que ele é meio sem noção. Enfim, na manhã seguinte, tudo começa a dar errado. O príncipe resolve que não vai mais viajar pra Espanha, pois quer conhecer melhor a esposa dele. E o rei começa a achar as coisas muito suspeitas e manda o Frank, o motorista e assistente do príncipe, investigar a situação. O Frank é o segundo vilão do filme e também faz às vezes de alívio cômico, levando uns fora da senhorita Donatelli. A duquesa é capaz de fazer as próprias ligações, senhor De Luca. Leve isto para a cozinha. Em seguida, a Olivia descobre tudo, pois a Margaret não sabia fazer o aperto de mão secreto. Aperto de mão secreto? Mas tudo bem, a Margaret compra o silêncio dela com promessa de que ela poderá ingressar no conservatório de dança, e o Kevin não fica sabendo de nada. Isso marca o começo da segunda parte do filme, só que nada muito interessante acontece. Essa é a hora em que se estabelecem as relações Stacy Edward e Margaret Kevin, mas o que rola é que o filme foca muito mais na Stacy do que na Margaret, e o que acaba sendo fundamentado é muito mais o romance entre a plebeia e o príncipe do que o romance entre a duquesa e o confeiteiro. Vamos por partes. A Stacy vai lá dar um rolê com o príncipe, já que ele teve a maravilhosa ideia de andar a cavalo num frio desgraçado, e eles acabam brigando. Duvido que se interesse por detalhes de comércio exterior. Por que não? Porque não deveria se preocupar com essas coisas. Porque não sou suficientemente inteligente? Não, porque tem um casamento para planejar. Ah, E eventualmente, eles acabam reatando. Acredito que preciso me desculpar. Você acredita que precisa se desculpar? você não tem certeza? Não, na verdade, eu sei que sim. Desculpas são importantes. Esse tipo de coisa constrói uma estrutura para a relação dos dois. Essa relação evolui e muda durante essa segunda parte. Enquanto isso, o outro trio só dá banda pela cidade, e o máximo que acontece é quando o Kevin cai em cima da Margaret e rola uma troca de olhares. Por que essa diferença é tão grande? Porque a relação entre a Stacy e o Kevin já era estabelecida. Eles já eram grandes amigos e, como o próprio Kevin diz, se fosse pra rolar algo, eles já saberiam. Ou seja, eles são amigos, apenas amigos, e é ok, é assim que tem que ser pra eles. Então, existe menos espaço para a Margaret, que finge ser a Stacy, construir essa relação amorosa. Por outro lado, a relação entre a Margaret e o Edward é quase inexistente. Antes do filme, eles se viram apenas 2 vezes, eles não se conhecem. Só que de qualquer forma, eles têm um casamento marcado. Eles vão viver a vida juntos como príncipe e princesa, marido e esposa. Além disso, o Edward quer construir essa relação amorosa com a Margaret. Nesse caso, existe todo o espaço do mundo para que a Stacy se apaixone pelo Edward e vice-versa. O que, é claro, acontece. Vamos voltar para a história e avançar nela rapidão. Primeiro, a Stacy. Tudo deu errado porque o príncipe resolve não viajar e ainda por cima a Stacy descobre que tem, naquela noite, um baile beneficente de uma caridade patrocinada pela família real. No baile, ela descobre que, na verdade, a família real não sabe porcaria nenhuma sobre a própria instituição de caridade e cria uma situação constrangedora. Ao mesmo tempo, ela tem uns 3 momentos românticos com Edward. A cena encerra com os dois lá fora dançando uma valsa. Super romântico. Já a Margaret dá um rolê pela cidade, tira umas fotos, faz uns artesanatos. E aí chega o velhinho de novo, e dessa vez sendo meio inconveniente. Ai, meu Deus do céu. Faz bem ao coração ver 2 pessoas apaixonadas. Ah, quem, eu? Uhum. Por ela? Pra mim, parece que nasceram um para o outro. A gente é seu amigo aqui. É hora de falar do velhinho. Ele aparece algumas vezes no filme. Primeiro, logo no começo, ajudando a convencer a Stacy a viajar para Belgrávia. Depois, já na Belgrávia, explicando pro trio plebeu quem é a princesa Margaret e falando sobre o conservatório de dança.
mais uma vez durante o baile beneficente, ajudando o Edward a encontrar Stacy. Logo em seguida, cena inconveniente com o Kevin, e depois na cena da loja de brinquedos, que a gente já chega lá. Mais tarde ainda conversando com a rainha, e no finalzinho sendo misterioso. O filme nunca explica quem ele é. Ele apenas aparece e vai embora, sempre ajudando a trama a ir em frente ou evitando que o plano dê errado. Nos créditos finais ele tá como Homem Gentil, e na ficha do IMDb também. Ou seja, é aberta a interpretação. Seria ele o Papai Noel disfarçado, uma materialização do espírito natalino, uma reencarnação daquele antepassado da Margaret? E você decide. E isso é ótimo. Abre espaço para que o filme, ou pelo menos uma pequena parte dele, seja entendido da sua própria maneira por cada espectador. É o que você quiser. O Papai Noel, o espírito do Natal, uma ferramenta utilizada pelos roteiristas para explicar por que o plano das duas deu certo apesar de ser uma idiotice. Enfim, vai de cada um. Assim acaba o primeiro dia. A Margaret e a Stacy se ligam e conversam. A Stacy fala bem do Edward e a Margaret fala bem do Kevin. Inclusive, na verdade, o Kevin é meio que o assunto principal. O Kevin às vezes é muito imaturo. Ele é muito cativante. O Kevin parece até um cachorrinho. Se você for legal com ele, ele vai seguir você a qualquer lugar. Sim, eu também achei isso completamente desnecessário. Mas aí o Kevin chega no quarto da Margaret. Oi. Eu esqueci minha pasta de dente. Pode me emprestar a sua? É claro. Olha o shape desse brother, cara. É surreal. O segundo dia é igualmente sem graça. A Stacy e o príncipe vão visitar o tal orfanato patrocinado pela realeza e ficam sabendo que na real eles estão na pindaíba. Não tem brinquedo para as crianças, nem tem uma árvore de Natal legal. Ao invés de questionar para onde foi o dinheiro arrecadado pelo baile beneficente, eles decidem ir comprar presente para as crianças. E é nessa hora que a gente se pergunta qual será o limite do cartão de crédito real. Vamos pegar uns 10. Ah, sim, e algumas dessas aqui também. Mas aí o trio plebeu entra na loja e a confusão começa. E acaba tipo 2 minutos depois. A Stacy finge ter perdido o brinco para distrair o príncipe e o velhinho misterioso chega para salvar o dia. Com licença, desculpe incomodar. Meu carro está sem gasolina. O posto é no fim da rua, mas eu não posso empurrar sozinho. Podem dar uma ajudinha a esse velhote? Depois disso, todo mundo vai para casa. E até agora essa parte do filme é bem assim, ela é chatinha mesmo. Mas agora a coisa melhora. Mais tarde, o Kevin manda a Olivia dormir e ele e a Margaret assistem O Príncipe do Natal. Depois, o Kevin dá um presente pra Margaret, um pendente com a foto que eles tiraram antes, e aí ele resolve se declarar pra ela. Nesses últimos dias, eu acho que poderia ser mais que isso. Pelo menos pra mim. Enquanto isso, a Stacy também beija o Edward. E ela também cai fora na hora. Inclusive é ela que beija ele, o que deixa a situação mais constrangedora ainda, mas beleza. A Margaret volta pro palácio e troca uma ideia importante com a Stacy. Você está apaixonada pelo Edward? E você tá apaixonada pelo Kevin! Isso não era para acontecer. Chegou a minha parte preferida agora. É hora de falar sobre os vilões do filme. Eles são dois, a Brianna e o Frank. Na sequência, os dois fazem coisas supostamente relevantes. Primeiro, o Frank consegue fotos provando que a duquesa tem uma sósia. Em seguida, a Brianna sabota a batedeira da Stacy no estúdio da competição. Tem inclusive toda uma cena misteriosa mostrando isso acontecendo. A finalidade de um vilão no filme desses é criar um conflito que incentive os protagonistas a tomarem uma atitude e, consequentemente, fazer a história ir adiante. Os vilões da Princesa e a Plebeia são bem meia boca. O Frank azucrina o filme inteiro e serve de alívio cômico, mas na hora da verdade, quando ele finalmente consegue provas, a coisa toda brocha. As fotos nunca chegam ao rei. A rainha intercepta as fotos e acaba ficando indecisa sobre o que fazer, até que, e isso mesmo, o velhinho misterioso aparece. Aparentemente ela é uma confeiteira da competição em Wembley. Pois pra mim parece uma princesa. Então a rainha finge estar passando mal, tá meio doente, e manda o príncipe e a duquesa irem até a competição internacional de confeitaria de Natal da Belgrávia entregar os prêmios no lugar dela. Já a Brianna aparece só 4 vezes no filme inteiro. Primeiro, logo no começo, em uma cena que já comentamos. Mais uma vez, logo antes da cena da loja de brinquedos, em que ela fica com raiva da Stacy, que na verdade era a Margaret, porque não queriam entrevistar ela. Quando ela sabota a batedeira da Stacy, e no final, durante a competição em si. E aí que tá o maior problema do filme pra mim. Não existe um grande momento de tensão, um grande desastre que quase termina em tragédia e é evitado no último segundo pelos heróis. E o pior é que o filme nos engana quando a Brianna sabota a batedeira e nos faz pensar que esse é o grande desastre.
Ô, Kevin, Ah, não. como eu vou fazer o purê de frutas? Vai ter que fazer à mão. E qual a grande consequência disso? Nada, porque Stacy e o Kevin ganham de qualquer jeito. E ninguém nunca descobre que foi a Brianna que fez aquilo. Na prática, o filme acaba aí. A Margaret já tinha contado tudo pro Edward enquanto eles iam pro estúdio. Depois, eles contam tudo pro Kevin. A Duquesa e o Kevin se pegam ali mesmo enquanto o príncipe vai atrás da Stacy. Ela hesita um pouco, rola uma discussão, mas no final decidem que se dali a 1 ano eles ainda estiverem juntos, então eles vão se casar. E, dito e feito, o filme termina com o casamento dos dois e a Margaret acaba pegando o buquê da Stacy. O Kevin, então, sugere que eles deviam se casar no ano novo. O rei e a rainha, que estão surpreendentemente tranquilos com a história toda, desejam um Feliz Natal para todo mundo. O velhinho misterioso aparece pela última vez, só pra garantir que a gente não esqueceu dele, o bolo é cortado e o filme acaba. A Princesa Plebeia é um bom filme. O enredo é divertido, os personagens são legais, as atuações são boas, os diálogos bem bons dentro do possível, e tem até uma cinematografia bem ok. Ele peca com um pouco de desenvolvimento de alguns personagens, em especial a Margaret, e também por não ter nenhum grande momento de tensão além da descoberta do resultado da competição. Apesar disso, é ótimo para assistir nessa época de festas. Dá pra ver com a família enquanto espera a ceia, ou pra ficar de boa em casa de noite. Definitivamente uma boa comédia romântica de Natal e que merece a sua atenção. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Ele é apenas um projeto paralelo meu, com o objetivo de praticar a minha roteirização e edição. Eu ainda devo lançar outros vídeos no futuro próximo sobre outros filmes e sobre outros temas. Então, caso tenha gostado, até a próxima!